volta com a Hora da Coruja. Vou colocar para vocês assistirem agora um vídeo da professora Marilena Chauí em um debate ali com o partido dela, que é o PT. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, é 1 minutinho só de vídeo, aí a gente volta para conversar sobre ele. Pode colocar, Omar. Como é que você vai ter democracia se esses dois aparatos um de exercício da violência e outro da impossibilidade da política estão em exercício? Então, é isso que precisa mudar. E como é que você finge que não é isso? Usando o mensalão. Transformando o mensalão numa questão moral. O mensalão não é uma questão moral. O mensalão é efeito da enorme distorção produzida pela ditadura no campo institucional da política. É isso que é o mensalão. Como é o Valério Duto que sustenta Minas Gerais e o Serra? É a mesma coisa, é tudo igual. E por que é tudo igual? É tudo igual porque tudo isso decorre de uma impossibilidade de transformar a institucionalidade política brasileira. Então, batalha pela reforma política, gente. Eu sei que não dá para chegar por caminho. Eu sei que há 5 dias da eleição não dá para chegar por caminho no balcão do bar e fazer esse discurso sobre a institucionalidade. Eu sei que não dá. Né? Mas dá para fazer 2 coisas. Primeiro, perguntar para ele por que decidiram mexer no mensalão agora. Segundo, perguntar para ele que relação ele estabelece entre Fernando Haddad e o mensalão. O Serra também tinha um mensalão. Todo mundo tem um mensalão. Todo mundo tem um mensalão. Há 3 frases aí que me faz ficar triste com a Marilena. Ficar triste não pela Marilena, mas ficar triste por ela ser filósofa e por educar uma geração de filósofos, inclusive uma geração um pouco mais velha que a minha. São 3 coisas, né? Primeiro, transformar o mensalão numa questão moral. Moral, exato. Quem transformou o mensalão numa questão moral? Eu não escutei ninguém falando isso. O mensalão é uma questão política e de justiça, de polícia. E assim está sendo tratado no Brasil. Alguém falou que é uma questão moral? Agora, se ela está dizendo que o mensalão não é uma questão ético-moral, então aí ela está mais errada ainda, porque é uma questão ética. É uma questão ética. Por quê? Porque é uma corrupção no âmbito da política, então é uma questão ética. Sim. Não é uma questão moral. Não é uma deterioração dos hábitos privados, mas é uma deterioração dos hábitos e costumes no âmbito da política. Então é uma questão ética. Mas não está sendo tratado só como uma questão ética. Foi desde o início tratado como uma questão política, institucional e de justiça e de polícia, nesses 4 níveis. Foi foi denunciado e foi para o fórum que é de direito. Dado que os denunciados são de altos cargos, o fórum que é de direito é o Supremo Tribunal Federal. E ali foi julgado. Mas não sem a anuência do próprio PT. Porque o PT, antes de tudo, também expulsou essas próprias pessoas que agora ele está defendendo do partido. Sim. Então o PT assumiu o mensalão, disse que existia porque expulsou essas pessoas, né? E as coisas caminharam desta maneira até o dia do julgamento. Então, a segunda coisa errada dela, né? Essa é a primeira. A segunda, por que o mensalão agora? Ora, os ministros teriam que esperar passar a eleição para eles julgarem?
As coisas foram tramitando e chegaram. Olha, demorou 5 anos. Demorou 5 anos. O que dentro é exatamente isso que demora um processo judicial, não tem muito o que dizer. Sim, o divórcio demorou 5 anos. Exato. Se fosse até... Eu fiquei pensando nisso também, dela falar isso. Você falou, assim, fala isso que você está falando para mim da história das eleições. As eleições acontecem de 2 em 2 anos. Quer dizer, a chance de acabar sendo chamada num ano de eleição, até porque não é um julgamento curto, é um julgamento longo. Tem muita coisa demorando. E nunca parou. Nesses 5 anos, nunca parou de ocorrer o processo. A chance de cair em cima de uma eleição era muito maior do que não cair. Porque 50%. Todo ano tem eleição, então alguma eleição ia pegar. Sim. Né? Por exemplo, você pode falar assim, não ia pegar, tal, mas pega, por quê? Porque a campanha começa antes, então sempre pega. Lógico. E é um julgamento longo, portanto, ia pegar. Então, é a segunda coisa errada. Né? Agora, e a terceira coisa errada, e aí realmente é uma barbárie que ela tenha falado isso, eu acho que a essa altura do campeonato, a Marilena devia ir numa igreja, devia se benzer, devia fazer alguma coisa nesse sentido, porque o que ela falou não pode falar. Isso não pode falar, isso é uma afronta, pô. Você fala, todo mundo tem um mensalão. Né? Não é uma coisa que uma pessoa possa falar. Isso ninguém pode falar. Né? Você não pode jogar no ventilador esse cocô. Né? Até porque esse cocô pode acabar respingando nela também dessa forma, porque ela disse isso com uma normalidade tão grande, como se quando ela, assumindo cargos públicos, também participasse de algo desse tipo. Se todo mundo tem um mensalão, ela como filósofa, ela como personalidade pública, ela como professora da Universidade de São Paulo e ela como militante partidária que já ocupou cargos no governo, deveria agora ter a responsabilidade de dizer a seguinte coisa, né? Eu vou nominar, eu vou dar nomes. Lógico. Né? Tem mensalão fulano, tem ciclano, tem beltrano, tem partido tal. Então, esse tipo de coisa é irresponsabilidade. É a tal história de você falar com palavras, né? As pessoas no Brasil é assim, né? Se você fala a palavra cu, você é um bandido. Mas se você faz uma acusação barata dessas aí, mas sem usar a palavra cu, você é um filósofo. Não é. Isso não pode acontecer. Esse tipo de coisa, de você fazer esse tipo de acusação, na situação da democracia brasileira atual, conta contra a democracia. Porque não é verdade. Não é verdade que todos os políticos estão envolvidos em coisas ilícitas. E teve mais um problema também. E é isso que... não é mesmo. Veja, inclusive, toda vez que você joga merda no ventilador para atingir alguém, você não atinge aquele que você quer atingir, você atinge a democracia. Sem dúvida. Entendeu? Então, esse tipo de atitude é uma atitude autoritária, uma atitude perigosa. Por quê? Porque atinge a democracia, faz com que as pessoas, né, digam todo mundo tem seu mensalão. Não, que isso? Né? Agora, esse negócio daí me soou como uma coisa estranha pelo seguinte, né? Uma coisa estranha pelo seguinte. Por que é que esta ênfase, né, tão grande na campanha, por que um filósofo se envolve tanto numa campanha para prefeito, assim, né, e não se envolve numa greve que nós tivemos, né, de 6 meses dos professores, né, tendo sido ela quem foi. Né? Quer dizer, uma pessoa que foi da campanha da Dilma, que teria condições de ir lá e negociar em favor dos professores, fingiu que não estava vendo a greve. Né? Então, mas para participar de uma campanha política, a prefeito reaparece. Né? Então, estou aposentada, não quero mais saber de greve. Mas não estou aposentada, a reaparece. Bom, talvez então, porque aparecimento e reaparecimento é que me incomoda. Talvez porque ela esteja aposentada do serviço público como professora, mas talvez queira um cargo como uma secretária de educação da cidade de São Paulo, alguma coisa do tipo. Né? Mas é uma coisa chata isso. Mas agora... Isso é uma coisa chata. Os filósofos não deveriam se comprometer nesse grau. Eles deveriam ter uma postura mais independente, pelo bem, não pelo bem da filosofia ou pelo bem do mundo, não, pelo bem do próprio partido que ela milita, né? Porque ela poderia ser o quê? Uma consciência do partido, Sim. Né? Um grilo falante do partido, mas à medida que ela vai endossando o próprio discurso dos militantes, né? O próprio discurso, que é o discurso de tentar se safar
do mensalão, ela acaba perdendo a condição de consciência. O Richard Hart falava assim que Jean-Paul Sartre, John Dewey e o Habermas eram consciências de sua nação. O Habermas da Alemanha, o Dewey dos Estados Unidos e o Sartre da França. Eles eram consciências de sua nação. Consciência de sua nação no quê? Em se voltar contra a nação e dizer, olha, meus compatriotas, vocês estão errados. Então, isso que o filósofo faz, né? Uhum. Ele é um ademoestador dos seus pares. E não ele é um aliado à toa dos seus pares. Agora, teve um cúmplice. Um quarto problema nesse discurso, eu acho que, não sei se você prestou atenção, que é querer colocar a culpa do mensalão na ditadura. Não, sim, não, aí né? ganhou, dizer né? Dizer que a ditadura tem um... Eu esqueci disso daí, acho que bloqueou, né? Quer dizer, primeiro, a ditadura acabou, né? A ditadura acabou há quantos anos? Nós estamos aí em 1985, nós estamos em... Há 27 anos. Nós estamos em 2012. Né? 85. Eu sei que a juventude marca muito na vida de uma pessoa, mas não precisa marcar tanto esse ponto, 85, né? 95, 2005, 2012. Então, agora, fala assim, Paulo, o tempo não conta. Tudo bem, né? Esse é o tempo cronológico. Agora vamos para o tempo político. No meio disso, o que houve? Houve uma reforma institucional que ela está pedindo. Foi feita uma outra Constituição. Em 1988. Foi feita uma Constituinte, uma nova Constituição. Sim. E antes também foi feito o quê? A limpeza do chamado entulho autoritário para poder convocar a Constituinte. Então, houve duas limpezas. Então, as instituições brasileiras hoje, elas são completamente diferentes dos anos 50 e 60, quando foi dado o golpe. E são completamente diferentes dos ministérios da organização que a ditadura militar deixou. O que você tem hoje é, nos estados, uma legislação autoritária contra o funcionalismo público. Algum resquício do... Contra as greves, contra Sim. o funcionalismo público. Mas você não tem E outra coisa, a reforma partidária, nós tivemos, na ditadura, nós tivemos já uma reforma partidária, no final da ditadura. Ou seja, voltando com partidos... Escapamos do bipartidarismo dentro da ditadura. Então, houve uma reforma partidária dentro da ditadura. Depois, houve uma outra reforma partidária. Depois da Constituinte, então, houve um novo Brasil. Agora, a Constituinte foi a Constituição de 88 foi uma das constituições mais progressistas que se teve no mundo. No mundo. Tanto é que ela tem uma legislação trabalhista que todos os conservadores atacam, dizendo que ela é muito, muito protetora dos trabalhadores. Né? E é uma legislação de liberdades amplas, porque foi 85 para 88, foi muito pouco tempo, então a Constituinte foi feita na quentura, né? No cozimento da ressaca da ditadura. Então foi uma Constituinte, se fizéssemos mais tarde, sairia mais conservadora. Então ela não foi uma reforma à toa. Então falar assim, o mensalão é uma loucura, Fran, porque veja, é como se eu dissesse assim, o mensalão não é fruto do PT, não é fruto do Zé Dirceu, não é fruto do Genuíno. O mensalão é fruto do Castelo Branco. Mas sabe o que é o pior disso tudo? O pior disso a relação de causa e efeito Mas aí o pior disso tudo maluquice. É você querer justificar que o mensalão é legítimo dessa forma. Então, quer dizer, com esse discurso... É um problema menor. Não, né? com esse discurso... É um problema menor. Corrupção é um problema menor nesse país. A essa altura do campeonato, a gente vai ter que ouvir isso. Agora, uma coisa, eu achei esse julgamento do mensalão histórico. É marcante. Talvez pode ter sido até um pouco mais duro do que deveria ser, não sei, mas necessário nesse momento. Finalmente a gente vai ver que está acontecendo alguma coisa. Ou seja, quando agora um político quiser fazer uma corrupção, ele vai começar a pensar duas vezes. As coisas parecem que estão mudando no Brasil. O mais interessante é que você pode perguntar para as pessoas, né? As pessoas, elas estão claramente distinguindo, elas distinguem claramente, né, a participação da esquerda no mensalão
a qual elas não concordam, e o voto delas, muitas vezes, na esquerda. É lógico. Então, votam em outros candidatos que não tiveram nenhum problema com isso. O medo dela, porque o medo dela do Fernando Haddad ser atingido pelo mensalão, que não se concretizou. Que não se concretizou, mostra o quanto esse pessoal está envolvido com práticas de medo. Práticas de medo significa o quê? O próprio mensalão é uma prática de medo. Por quê? Porque o Lula não precisava do mensalão para ter maioria no Congresso. Ele não precisava. O prestígio dele naquele momento, em 2005, era tão grande no Congresso que a bancada, para passar qualquer projeto, ele passaria com a voz dele. Sem dúvida. Mas o medo da diálogo, democracia... Com acordos, a esquerda tem tanto... A parte da esquerda tem tanto medo da democracia que, para garantir a situação, criou o carreamento de dinheiro público para as mãos dos partidos para poder fazer a base aliada. Não é? E a base aliada que hoje a Dilma tem, sem precisar do mensalão de novo. Então, é a política do medo. Os caras são tão autoritários que eles não confiam na democracia. Então, na hora que eles estão ganhando na democracia, eles fazem a coisa errada de medo de perder. É interessante esse raciocínio do medo da democracia, que é o medo de todo ditador. Fidel tem medo da democracia, os governos soviéticos tinham medo da democracia, né? Coisa que o Lula não tem, porque ele é um vencedor na democracia, ele ganha eleições. Né? Mas boa parte da esquerda tem medo da democracia e atua nesse medo. Porque o mensalão, Fran, se ele fosse só corrupção, seria um problema, digamos assim, secundário na política brasileira, dependendo do tamanho da corrupção. Mas ele é um problema central porque era uma corrupção visando um golpe de Estado. Ou seja, o Congresso funcionaria como um falso Congresso, eternamente. Agora, o mais triste disso é não precisar, não era necessário. Entendeu? Era um golpe desnecessário, tirado do medo da democracia, da cabeça desse pessoal que foi educado convivendo com a ditadura. Né? Se educaram no marxismo-leninismo ditatorial, convivendo com a ditadura, eles não vão nunca pensar democraticamente. É uma geração perdida. Né? E é uma geração perdida. É uma geração perdida, essa geração que lutou contra a ditadura. Boa parte do pessoal não consegue conviver na democracia. Né? E nesse aspecto, né, eu fico pasmo de ver eles, né, não conseguem aprender que a esquerda pode ganhar licitamente. Não. Sabe aquele cara, né, que ele está ganhando uma corrida sem fazer nenhum ato ilícito, mas como ele sempre fez ato ilícito, ele fala, bom, eu estou ganhando. Aí ele para furar o pneu do outro porque ele precisa fazer um ato ilícito. Sim, né? sim. Essa é a esquerda brasileira. Né? Paulo, ou pelo menos grande parte da esquerda brasileira. O Emerson estava falando aqui, fazendo uma ironia sobre a questão da gente ter falado sobre a Globo, sobre convidar só alguns candidatos ou não. E o Paulo Vitor está falando sobre se a gente não acha que os analistas políticos que participaram desses programas sobre as eleições na TV de agora, se eles não têm uma visão elitista demais a respeito da consciência política do povo brasileiro. Né? E em cima dessa pergunta... Eles têm uma visão, que você mesmo me disse aquele dia, né? Eles têm uma visão ideológica. Eles fazem avaliações como se a população votasse ideologicamente. Sei. Não sei se você já reparou, quase todos eles. Mas né? Eles fazem avaliações como se a população fizesse voto ideológico. Sabe que a população não vota ideologicamente. Não vota ideologicamente. Eu gosto bastante de acompanhar... E não é porque falta de consciência política. É porque, aliás, é o contrário. O voto pragmático é que é o voto consciente. Sim. Aquele candidato que está fazendo bem pela minha cidade, fazendo bem para a minha vida, em que eu vou votar. É excelente esse método de votar. Eu gosto de acompanhar a política e eu vi que alguns canais estavam muito fraca a discussão, Globo News, por exemplo, muito ruim a discussão, mas eu gostei das discussões feitas na Bandeirantes com o Mitre, por exemplo. O Mitre avisou uma coisa incrível para o Russomano. O Mitre avisou o Russomano, você vai perder, bicho. Ele estava em primeiro lugar. Então, por quê? Porque você não pode crescer mais, o teu potencial de crescimento já deu. E os outros não cresceram tanto que podem crescer ainda, e a hora que o Lula entrar na campanha, você vai perder.
Por que o Mitre fez isso? Porque o Mitre desconsiderou a análise dos cientistas políticos Exatamente. e jogou em cima do voto pragmático. Porque a discussão dos cientistas políticos, em todos os outros canais que eu vi, todas as pessoas que participavam mesmo ali na bancada, era uma discussão totalmente, assim, o Russomano vai ganhar. O São Paulo é uma cidade conservadora. Conservadora, exatamente. São Paulo já mostrou que não é uma cidade conservadora porque elegeu a Erundina e elegeu a Marta. Então já votou no PT. Né? Você viu a distribuição dos votos? Os pobres votam na esquerda. Sim. Votaram na esquerda de novo. Por quê? Porque os pobres estão com clareza de que eles não podem perder o que eles já ganharam. E o que eles já ganharam é a integração no mercado. Então, enquanto os conservadores não entenderem isso, vão ficar batendo cabeça. Agora, o problema é o seguinte, se amanhã, não pense amanhã ou depois, né, que se as pessoas se esquecem, Fran, que o Collor não foi derrubado pela corrupção que ele fez. A pessoa se esquece que, junto com a corrupção que o Collor fez, a economia naquele período ia indo mal. Sem dúvida. Estava com recessão, desemprego, sem dúvida. Poupança tomada. Então, as duas coisas se casaram. A gente sabe muito bem como funciona o Não é discurso assim, que não. rouba mais faz. Isso funciona bem no Brasil. Se estiver fazendo, se as coisas estiverem funcionando, roubar é o de menos ainda para o brasileiro. Mas é que o roubo aparece uma coisa que me atinge, né? Quando Eu tenho a impressão que está sendo tirado de mim. Quando ele é tirado de mim. É lógico. Agora, é isso. quando ele é tirado, mas eu não sinto, porque eu estou sendo integrado. Outra coisa que o brasileiro não faz, nós não fazemos, é olhar as estatísticas dos outros países. O Brasil, na lista de corrupção, não é um país de alta corrupção, entendeu? Ele não está no top, ele faz parte da média. Né? Então, essa preocupação com a corrupção é uma preocupação conservadora, é uma preocupação da UDN, mas não é por conta de ser uma preocupação conservadora e preocupação da UDN que não deve ser julgado, não deve ser condenado, não deve ser perseguido, até por razões que não são da corrupção. São as razões da política mesmo, porque essa corrupção que teve aí não era uma corrupção para pegar dinheiro, era uma corrupção para dar um golpe. Exato. Era fazer o Congresso girar falso. Né? Girar falso. O Congresso ia começar a girar falso. A gente ia acordar um belo dia com o Congresso trabalhando já há dezenas de anos, todo ele apoiando o governo. Sempre. Né? E a gente perderia o controle do próprio Congresso. Sem dúvida. Né? Então isso aí era uma loucura, porque seria voltar a uma situação onde o Congresso funcionaria como um Congresso fantasma, como um parlamento fantasma. Né? Como foi na ditadura, porque a ditadura não caçou o Congresso, né? Ela fez ele funcionar de maneira fantasma. Mas não é porque ela fez ele funcionar de maneira fantasma que agora ele funciona de maneira fantasma. Não. Ele funcionou de maneira fantasma por conta dos AIs, AI-5, AI-7, os AIs que bloqueavam o Congresso. Agora não, agora foi pelo dinheiro. Então não tem a ver a maneira como a ditadura mexeu na institucionalização do Congresso e a maneira como o PT mexeu na institucionalização do Congresso com o mensalão. São duas coisas distintas. Portanto, a Marilena fez uma inferência completamente errada de que esta é a política institucional brasileira. A institucionalização hoje no Brasil tem a ver com a institucionalização da ditadura e por isso tem mensalão. São duas coisas completamente diferentes. Um Congresso foi barrado por lei política, o outro Congresso, esse aqui, seria barrado por uma corrupção. São duas coisas completamente... Só que nós tínhamos lei para pegar. Exatamente. E a partir do momento que houve a denúncia, pegou. Então, portanto, o país está bem. Ué, por que tá mal? Então, o país está bem, está com lei, está cumprindo. Né? O Barbosa, que é o ministro do Supremo, que é o ministro mais enfático em condenar, ele foi posto lá pelo Lula, portanto, está isento de qualquer coisa. Sim. Né? Então, o país está caminhando legal. Eu não vejo por que precisa barrar esse mensalão para ficar o melê. Só tem uma coisa que faz com que eu entenda por que tem que barrar. Medo. O medo da democracia. A esquerda brasileira, a dona Marilena Chauí e essa parte da esquerda brasileira tem medo da democracia.
Eles têm medo da liberdade. É uma boa conclusão, medo da liberdade. Eles não suportam a liberdade. E como que você achou que a mídia se comportou com essa última eleição? Como ficou a sua avaliação? Eu só vi a Veja fazendo uma notícia, uma matéria de capa sobre o Kassab, sobre a gestão dele, né? Querendo dizer, será que a gente deve meter a pedra no Kassab mesmo? Será que não foi bom o governo dele? A gente não deveria reavaliar as coisas? Porque o Kassab saiu aqui da Prefeitura de São Paulo, vai sair agora, né? Com uma péssima avaliação, né? Eu acho que a mídia vai entrar para valer mesmo agora no segundo turno, porque agora que se define as participações da mídia, né? No primeiro turno não dá para você apostar, agora a mídia vai começar a apostar em alguns candidatos. Mas a mídia não aposta em conjunto, como os intelectuais falam, alguns intelectuais, né? Alguns intelectuais têm a mania de falar a mídia, mas a mídia não trabalha em conjunto. Não existe esse negócio no Brasil, a mídia. Né? Nos Estados Unidos existe a mídia. No Brasil não tem. No Brasil não tem um conglomerado de TVs trabalhando no mesmo sentido. Não tem isso ainda. Algumas TVs trabalham para candidatos, trabalham para outros. Né? O governo ainda influencia demais a mídia, tanto é que aqui em São Paulo o Edir Macedo vinha apoiando o Russomano. Sim. De repente, não mais do que de repente. Ele falou que não conhecia o Russomano. Foi. Obviamente, houve um telefonema aí para ele do Lula, né? Dizendo para ele, né? E você acha que isso teve influência para ele sair do primeiro lugar e cair ao terceiro lugar? A retirada de apoio do Edir Macedo pode não ter tido influência, mas a reação da Igreja Católica contra o Russomano teve. Porque foi em todos os púlpitos. Né? A Igreja Católica mostrou que ela ainda faz política sem fazer, porque ela não precisou ter candidato. Ela não descarregou o voto no Chalita, né? Mas ela conseguiu reagir contra o outro. E agora, como que vão ficar as alianças desses candidatos que não vão poder mais concorrer à eleição? Quem vai apoiar quem? Qual que é a sua opinião? O Paulinho da Força já apoiou o Serra. O Paulinho vai para o Serra, mas o Paulinho não carrega voto nenhum. Né? O Russomano divide os seus votos, mas o peso maior, com a participação da Dilma e do Lula, tende a ir para o Haddad. Né? O Haddad é o candidato menos identificado com a periferia de São Paulo e com os trabalhadores. Né? No entanto, a voz do Lula e da Dilma vai carrear o voto, como já vem carreando, e vai levar. E o Serra, ele é historicamente como é que fala? Ele é historicamente uma vítima do PT. Né? O PT pode perder para todo mundo, mas quando ela encontra o Serra, o PT sorri. Porque o Serra, ele é aquele cara que perdeu para Erundina, ele é aquele cara que perdeu para o Lula, é aquele cara que perdeu... Ele perde para todo mundo. Ele perdeu para o Lula e perdeu para o Lula. Ele é um perdedor, por quê? Porque ele é teimoso. Eu acho que ele se assustou, porque ele estava confiante que ele ia concorrer com o Russomano, né? Para ele ganhar essa eleição, é preciso que... preciso que aconteça uma catástrofe para ele ganhar. Porque não tem como, né? A maneira como o Serra faz política não contempla a classe média baixa e os pobres. Não contempla. Não, e ele já teve a chance dele aqui em São Paulo, não mostrou nada de bom, né? Sim, por isso, não contempla. Não. Sabe? É um estado rico. O índice de rejeição dele cresce absurdamente. Se ele pudesse ser votado pelo índice de rejeição dele, no primeiro turno ele já teria levado. Um político que já foi governador, já foi prefeito, não poderia ter o índice de rejeição que ele tem. Tanto assim, não. Ele tem mais rejeição do que o Maluf, na época que o Maluf era tido como inimigo público número 1. O Maluf, como inimigo público número 1, elegeu o Pita. Né? E ele o Serra não, ele é rejeitado por quê? Porque na hora que ele assume, ele arrecada e a população não vê retorno. Então até um poste ganha dele. Um poste do tipo do Haddad, empurrado pela Dilma e pelo Lula, né? Aí não tem escapatória. Eu acho que ele já está desesperado a essa altura do campeonato. E aí os próprios tucanos, já acostumados a perder pro PT, também já começam a abandonar, né? E vão para os outros estados fazer as campanhas aonde eles podem ter vitória, onde vai sobrar para eles, né? Vai acontecer isso. É um destino trágico esse do Serra, porque na final de contas ele é herdeiro de um bom político, ele é herdeiro do Montoro, que foi um político excelente, foi um bom governador de São Paulo. O MDB e o PMDB fizeram boas políticas em São Paulo. Né? Então ele até que poderia ter herdado isso daí, mas não herdou essa disponibilidade para com os pobres, né? Que é necessário.
É necessário, não tem como, né? Não tem como você governar o Brasil. O Brasil não é um país como os Estados Unidos, onde o pobre, né, tem um carro. Exatamente. O Brasil é um país onde o pobre precisa, a pobreza do Brasil ainda está fora do mercado, precisa integrar mais gente ainda. Sem dúvida. Né? Bom, amanhã o Serra vai começar a discutir com toda a equipe dele quais vão ser as propostas de campanha, né? E na outra semana já começa de novo o debate. Ele poderia, por exemplo, eu se assessorasse o Serra, tem um bombardeio de perguntas. Por exemplo, o ministro que não consegue fazer um Enem, né? O Haddad não conseguiu fazer um Enem, só isso já deveria derrubar o cara, porque como é que você vai administrar uma cidade se você não conseguiu administrar um Enem, que é um exame, né? Um exame que já estava pronto, era só copiar. É né? uma boa dúvida, a gente vai ver o que vai acontecer com a cidade de São Paulo. E para quem ainda vota, que tem segundo turno, boas eleições, continue acompanhando os candidatos, continue acompanhando aqui nosso Hora da Coruja. Terça-feira que vem a gente volta, tem mais. Obrigada, pessoal. Até. Até.